Meus amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa escola bíblica nesta noite. Então, hoje, lição de número 1. O tema da lição é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas, estudando na revista da CPAD, hoje, 6/1/2025, às 19 horas, na sede da IPRR-CE. O tema desse trimestre em defesa da fé cristã. E o título desse trimestre é Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Quem estará dando aula hoje é o nosso presbítero Rondinelli. Convido os irmãos a orar e logo após a palavra já está com o presbítero Rondinelli. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa em sua presença, para aprender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, vem dar a todos nós o discernimento daquilo que o Senhor está nos falando através dessas lições, Pai, desse estudo de hoje. Dá ao Teu Filho, meu Deus, a palavra, o dom, manifesta nele os dons da sabedoria, da palavra da ciência. Meu Deus, dá a ele o discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa lição de hoje, Pai. Ó amado Deus, manifesta o Teu poder e a Tua graça em nossas vidas. Abençoa também, Senhor, aqueles que ainda estão caminhando para a Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós pedimos a Tua bênção. Amém. Presbítero Rondinelli. Os irmãos podem assentar-se. Pega esse outro aqui, que isso aqui está aqui, vem para cá. Cumprimento a amada igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos dar início à aula, né? A aula que fala sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O pastor já apresentou, Em Defesa da Fé Cristã, é a revista do semestre, né? Vamos dar início aí à aula. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá no livro de Judas, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Objetivo da lição. Pastor, ler? Pode ler, é com você fala. Identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias. Tópico 2. Apresentar o conceito de apologética cristã. 3. Definir o que são as heresias. Esses são os 3 objetivos da lição de hoje. Leitura bíblica em classe. Primeira está lá no livro de Atos, capítulo 20, do 28 ao 31. Primeira a Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda a Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Você leu o primeiro e a classe leu o segundo. Eu vou ler o primeiro e a classe lê o segundo, amém? Atos 20, no 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 29. Porque toda classe, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrima a cada um de vós.
O senhor voltou, pastor. Ah, O senhor está voltando. desculpa. Primeira Pedro capítulo 3, no versículo 15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vamos ler todos juntos? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Introdução, né? Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico, criam um problema para as igrejas e as famílias. Essa lição de hoje, ela nos vai ensinar a defender-se das heresias. O que é heresia? É tudo aquilo que as pessoas inventam para tentar desconstruir a palavra de Deus, né? Para tentar dizer que não existe. Aí na internet a gente já vemos pessoas ensinando que versículos da Bíblia não existem, que foi colocado por alguém, que aquilo ali não é de Deus, entendeu? E muitas das pessoas se influenciam através dessas coisas, né? O que é defender? É você defender aquilo que você acredita, é você defender aquilo que você segue, que é a fé em Jesus Cristo. Eu vou usar aqui um texto bem conhecido. Quando Davi chega na guerra para entregar pão e queijo para os seus irmãos, ele vai ouvir um gigante incircunciso amaldiçoando o seu Deus. Qual é a atitude dele, pastor Adriano? É defender o Deus que ele se via, é defender o Deus, aleluia, que ele adorava. Então ele não vai olhar para o tamanho daquele gigante, pastor. Ele vai olhar para a afronta que o gigante estava dizendo contra o seu Deus. Quem é esse circunciso? Para falar mal do Deus de Israel. E ele disse: eu vou após ele. E ele foi. Saul deu uma armadura, mas Saul já estava desviado, né? Ele vestiu, não conseguiu nem andar, porque: ei, Davi, não vai não. Ele é um homem de guerra, ele tem um escudeiro nos pés dele, ele tem armadura. Tu tem um quê? Um cajado. Tu tem um bordão na tua mão e tu tem uma funda na outra mão. Será que tu vai conseguir? E ele disse: ele vem a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ele com o Senhor dos Exércitos. Ele foi defender aquilo que ele acreditava, aquilo que ele adorava, que era a fé no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus, né? Então, nós temos que defender essa fé, porque nos últimos dias, como a palavra está dizendo aqui, que vai aparecer muitos para querer desconstruir, para querer zombar, para querer afrontar. Só que, como diz aqui no capítulo de 2 Pedro, se eu não me engano, que a gente tem que responder com mansidão. Não é discutir, não é brigar, não é o uso da força, usar a palavra. Se a palavra não entrar na cabeça deles, a gente se retira, bate o pó dos pés e se retira da presença. Porque essas tais pessoas que andam com essas práticas, elas muitas das vezes não têm diálogo, são pessoas intransigentes, né? Uma certa vez eu vi uma subgerente da onde eu trabalhava falando mal
da fé cristã, distorcendo, dizendo que não era mais preciso viver no tempo dos discípulos, né? E o Espírito Santo ele mandou se retirar. Só que eu fui ali debater com ela, e ela emprestava a boca dela para o diabo, que ela falava, em cada frase ela falava em 5 palavrões, porque lá era assim, para alguém ter uma tendência de poder, precisava falar palavrão. E ela começou a falar palavrão comigo e disse que os crentes eram todos sem vergonha, né? Usou esse termo, né? E tinha um rapaz também que trabalhava comigo, que ele já tinha se desviado da fé, e ele também inventava algumas heresias, entendeu? E ele começou a querer debater também. Eu olhei para ele e disse assim: qual é a igreja que tu se congrega para eu ir lá fazer uma visita? Eu não estou me congregando não é obrigado a se congregar não. Eu disse que a Bíblia fala bem aqui que é obrigado a gente tem que estar se congregando. E ele se calou e saiu da minha presença. Mas muitas das vezes não vale a pena debater, né? A gente vai usar a mansidão para poder vencer o ódio e vencer as heresias que o povo de hoje e de antes, de antigamente, que já existia, já pregava. Pode passar, pastor. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. A palavra de Deus, irmãos, diz que o povo ele peca por falta de conhecimento. Então, o servo de Deus ele tem que estar buscando conhecimento para ninguém enganar a gente com a falsa doutrina, né, com falso ensinamento. Tem algumas doutrinas aqui, algumas seitas hereges da igreja primitiva. Eu vou ler algumas aqui para não tomar muito tempo. Tinha um arianismo, a doutrina anti-trindariária, que não acreditava na trindade, que negava a constabilidade entre Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Foi condenada como heresia no primeiro século. Gnosticismo, heresia que defendia a supremacia do mundo espiritual em relação ao material. Então sempre existiu seitas hereges, né? Seitas hereges que acreditavam em outras coisas e queria desconstruir o que Deus, o que o Senhor Jesus veio aqui na terra pregar. Não é diferente nos dias de hoje, né? Tem igreja ensinando a adorar o dinheiro, tem igreja ensinando a adorar outras pessoas que não são Jesus Cristo, ensinando que isso não é mais pecado. Era pecado naquela época, porque a Bíblia para eles só se adequam. Eles vão dizer que era daquela época, não existe mais, mas a Bíblia é desde o começo do mundo, né? A gente não pode tentar desconstruir aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Então eles fazem de tudo para desconstruir a Bíblia, tentar reescrever, mas desde o começo ali do mundo até o dia de hoje, Deus ele não deixou que a sua palavra fosse desconstruída, né? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então as pessoas podem tentar mexer em tudo, mudar tudo, mas menos na palavra de Deus, que é o que vai permanecer até o fim dos tempos, né? Pode passar, pastor. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, de longe, muitas das vezes, nós que estamos firmados e alicerçados na palavra, tem coisas que ouvimos que de longe dá para saber que é heresia, que isso ali não existe na palavra. Ah, mas isso aqui eu vou colocar, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu posso ensinar. Se não tiver embasado na Bíblia, não devemos acreditar, né? Ele vai dizer esta primeira lição sobre o problema das heresias na igreja e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então o que é que a lição está dizendo? Que as heresias entraram dentro das igrejas, de algumas igrejas, porque elas estão aceitando
a fé dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 6, tens porém isso, que eu Deus, as obras dos nicolaítas, as quais também vos aborreço. O 14, porém, uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens, o Ilai segue a doutrina de Balaão, né? Ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios dos idólatras, da idolatria, se prostituísse. Então, no tempo de Moisés, já se levantava ali, daquele povo que ele tirou do Egito, pessoas para desconstruir a lei de Deus, para dizer que não era obrigatório seguir aquilo ali. E Nicolau, ele era um diácono da igreja, pastor. Ele era um diácono da igreja, ele se converteu primeiramente ao judaísmo, depois que ele escutou a palavra de Jesus, ele se converteu ao cristianismo e depois começou a duvidar da palavra de Deus. O ruim é quando o ser humano escuta a palavra genuína tirada da Bíblia e começa a colocar dúvida no coração. Será que isso aí é de Deus? Será que realmente ele está falando por Deus? Se tem base, texto e contexto bíblico, não devemos duvidar. Mas o diabo, ele começa a lançar, pastor Adriano, no coração das pessoas a dúvida. Será que isso aí é de Deus? Então Nicolau deixou entrar no coração dele, um diácono da igreja, o engano, o erro. E ele montou uma seita para ele, que se chamava os nicolaístas. Era um grupo de pessoas que difundiam os ensinamentos contrários aos dogmas da igreja e ao evangelho. No início da era cristã, o objetivo era corromper as doutrinas da igreja e perverter os costumes que já existiam. A doutrina herética dos nicolaítas defendia a poligamia, que era o casamento com várias pessoas, né? E a Bíblia ela não ensinava isso. Até o tempo de Irineu Laion, os nicolaítas alegavam que Nicolau, no Atos 6,15, era o fundador da seita. Então ele saiu de dentro da igreja e fundou uma seita, por não concordar com a palavra de Deus. E o perigo está aí. Muitas das seitas, o pastor geralmente ele ensina, o pastor Vicente, que as pessoas saem de dentro da igreja, porque começa a colocar dúvida no coração, começa a discordar de certas coisas. Eu vou discordar disso ou daquilo, eu não concordo com isso, essa palavra não existe, essa palavra foi implantada aí dentro da Bíblia, né? Até hoje eu escuto essas palavras, que se está aqui, a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada, né, pelo Espírito Santo. Então toda a escritura do começo ao fim. Não tem nenhuma palavra aqui que gere dúvida no coração, mas as pessoas colocam dúvida. E de dentro da igreja, que é muitas das vezes, né, pastor, que saem as seitas, né? Eu vou servir só a Jesus. Vai dizer que Deus não existe, o Espírito Santo não existe. Aí vai fundar uma religião que só acredita em Jesus, outra só acredita no Espírito Santo, outra só acredita no próprio Deus, Jeová, né? Que tem umas testemunhas aí que ele anda pregando que é só Jeová que existe, né? E que o paraíso vai ser aqui na terra, né? E quando essas pessoas chegarem na porta da gente, muitas das vezes, fala por mim, eu não expulso da minha porta, eu trato com mansidão. A primeira coisa para botar esse tipo de gente para correr, eu chamo para fazer uma oração. Antes dele abrir lá o livro deles, eu digo, ei, vem aqui, vamos fazer uma oração. Não, a gente não ora não, aí corre, pastor. Aí corre porque não gosta de orar, né? O espírito que está nele não gosta de oração, então eles correm logo da minha porta, né? Pode passar. Está dando para entender aí, né, igreja? Está dando para entender, igreja? Amém? Quiser perguntar, pode ficar à vontade, viu? As ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais, está lá em Atos 20, 28. Os anciões, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Atos 20, 17. Pode passar. Não comentário aí não. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Que homem dentre vós
tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. Então aqui, ó, lá em João 10, né? Vamos puxar aqui para João 10. Ele fala do relacionamento entre o pastor e as ovelhas, né? Lá o próprio Senhor Jesus diz que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. O seu pastor chama e elas atendem, né? Mas o mercenário não. O mercenário, ele vem só em busca do dinheiro, e o lobo vem, arrebata um e as outras se dispersam, né? O que é que o texto aqui quer dizer? Que a função primordial do pastor, a primeira função, é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Está lá em Lucas 15, do capítulo 15, versículo 4 ao 6. Aí vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, né? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Isso está em tom de pergunta, né? E achando, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilos, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, muitas das vezes eu já escutei pregador dizendo que o bom pastor, ele arrisca as 99, mas ele não arrisca. Para ele ir atrás da ovelha que se perdeu, ele deixa aquelas 99 segurança dentro do aprisco e vai após aquela que se perdeu. Ele pisa nos pedregais, ele vai após ela. E quando ele encontra, ele fica alegre, feliz, porque ele achou aquela que se perdeu, né? Ele achou aquela e ele traz de volta para dentro do aprisco, né? Então a função primordial do pastor é alimentar. Muitas das vezes vem a palavra, né? A palavra, ela confronta o pecado. A palavra, ela vai de encontro ao pecado, a palavra de Deus, mas ela vai de encontro, não é para matar, não é para ferir, mas sim para curar. Para curar. Quando confronta, ela cura, né? Guiar e proteger o rebanho. Porque qual é o pastor que vai aceitar de algum herege, algum lobo, vai falar sobre lobo aqui, no termo figurativo, vai deixar que um lobo venha arrebatar sua ovelha, né? Venha comer, colocar na boca. O próprio Davi disse, quando vinha um urso, quando vinha um leão, eu puxava na barba dele e matava ele, e tirava a ovelha da boca do leão. E quando vinha um urso, ele tomava a ovelha das garras do urso também, né? Então Davi ali, ele protegia aquele rebanho. Ele era responsável por sair, apacentar, depois voltar com eles em segurança, porque quando ele chegasse, o pastor Adriano, ele ia prestar conta com seu pai daquelas ovelhas que ele levou. Já os filhos de Jacó eram irresponsáveis. Ele trocava a ovelha por bebida, né? Eles trocavam a ovelha por bebida, eles não eram bons pastores. Eles matavam aquelas ovelhas para comer. Inventavam para o seu pai que as ovelhas tinham sido extraviadas por alguma fera do deserto, mas não era eles que faziam tudo de errado. Mas ali tinha um homem de Deus no meio, né? José delatava aqueles malfeitos deles, por isso que eles tinham ódio de José. Porque assim, a pessoa que anda no engano, a pessoa que anda no erro, quando alguém vai delatar, ele fica com raiva, ele quer matar, ele quer extraviar, né? Quando ele é delatado, porque lá na igreja de Coríntios eles faziam tudo de errado. Mas quando a família de Cloe, que era influente dentro da igreja, foi delatar para o apóstolo Paulo trazer a correção, eles não gostaram. A família de Cloe, ele delatou. Tem um jovem que vive com a mulher do pai, tem um irmão que botou o outro na justiça. Tudo isso aí eles delataram ali na igreja de Coríntios, e aquele povo ele não gostou. E o apóstolo Paulo veio com a correção, primeiro ao Coríntios, segundo ao Coríntios. Você pode ver que são cartas de correção à igreja, né? Mas pode passar. Estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias
e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Então, a exortação apostólica aos líderes da igreja, né? Tem em várias passagens ali do Velho Testamento que o Senhor Deus, ele usa profetas para poder exortar a liderança da igreja, porque estava vivendo uma vida dissoluta, no caminho de engano. O próprio Samuel foi lá em Eli dizer que ele estava passando a mão nos erros dos filhos, os filhos errando, abominando a mesa do Senhor, fazendo tudo que era de errado, e ele não tomava nenhuma providência. Ele sendo o líder, o sumo sacerdote naquela época, né? Tem também Malaquias, ele vai exortar os sacerdotes, porque além de deixar de acreditar em Deus, ele tinha desviado todo o povo também, tinha encorajado ao povo também a desacreditar, né? Então o profeta Malaquias ali, ele vai exortar primeiramente os sacerdotes, depois o povo, né, a voltar a dizimar na casa do Senhor, porque o povo estava desacreditado. Eu vou dizimar para quê? Porque eu estou dizimando e os sacerdotes estão trazendo para si a oferta, não estão investindo na casa do Senhor, estão deixando o órfão, a viúva passar fome, estão deixando o estrangeiro passar fome. Então o profeta Malaquias, ele vem dizer: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Depois disso, fazer prova de mim, se eu não vos abrir janela no céu e derramar sobre vós bênção tal, né? Tem certo tipo de exortação na Bíblia que justamente exorta aqueles que são liderança, que está fazendo o povo a se desviar, não está ensinando a palavra de Deus, está ensinando heresias dentro das igrejas. Hoje em dia a gente vê dentro das igrejas, as pessoas não pregam mais Jesus, é 15 minutos de palavra, o resto é só louvor, é só dança, é peça de teatro. Então Jesus, ele não está entrando mais dentro daquelas igrejas, ele já se retirou faz tempo, porque ele não aprova esse tipo de coisa. Pode passar. Depois da minha partida. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos 20, 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Então, aqui está falando, o apóstolo Paulo diz que depois da minha partida. Eu creio que ali ele tem recebido, ali ele já desconfiava de algo, né, também, que já existia dentro da igreja, também por revelação de Deus, né, que depois que ele partisse, se até ele estando lá já começaram os hereges querer entrar dentro da igreja, ele combatia, né, quanto mais depois da partida dele, né. Mas também ia ficar irmãos também que ia defender o evangelho, né, que defenderam com a própria vida, né, morrendo pelo amor de Jesus Cristo, sendo martirizado, arrastado pelas ruas, sendo pisoteado por touros ou devorado por leões, né, porque defenderam o evangelho de Jesus Cristo para que chegasse até a nós, né. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. O lobo, ele não é pastor. O pastor, ele tem amor, ele exorta, ele cuida, ele alimenta. Porém o lobo não. O lobo, quando entra no aprisco, a única finalidade dele é devorar, é saciar a fome. Aqui em João 10 vai dizer que o lobo, ele arrebata uma ovelha e as outras se dispersam, né? As outras elas saem, elas fogem. Então o aprisco fica sem ninguém. Muitas das vezes, quando um lobo entra na igreja, a igreja se dispersa. Muitas das vezes a igreja fecha as portas, por causa que o lobo entra voraz. Ele vai dizer aqui, ó, ele não perdoará um rebanho, não perdoa. Realmente, se ele puder destruir, ele vai destruir. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro.
Então o apóstolo Paulo ele já estava prevendo que no futuro ia avançar, ia crescer, né? Por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará, mas quem permanecer até o fim terá a coroa da vida. E nós somos os remanescentes que ainda prezamos pela palavra de Deus, ainda estamos em busca da palavra do Senhor, zelando por ela e protegendo, né? Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, né? Então era assim que o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar do lobo, né? O apóstolo Paulo também, lá na frente aqui nesse texto aqui, ele vai falar também dos lobos vorazes. Mas por que são vorazes? Porque eles são ferozes, eles não perdem tempo. Quando eles acham uma brecha, ele entra dentro do aprisco que destrói. Realmente tenta destruir a fé genuína que um dia foi colocada no nosso coração. Pode passar. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Faça um comentário aí, pastor Vicente. Pode fazer. Depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. O que a gente percebe, irmãos, é que mesmo com todo o ensinamento da verdade, não intimida os falsos profetas, não intimida. Nós vemos aí que eles usam de meios que muitas das vezes é a expectativa das pessoas também, trabalha muito na expectativa das pessoas. Alguém até pergunta, como é que uma igreja que ensina a palavra, prega tudo, tem menos pessoas, as pessoas se interessam menos do que as outras que muitas das vezes estão envolvidas por falsas doutrinas, falsas crenças, né? Porque eles trabalham em cima do desejo carnal das pessoas. Então, assim, o que a igreja tem que fazer é testemunhar, é orar mesmo para o Espírito Santo operar e continuar ensinando. Mas quando ele diz que não vai ser suficiente, olhando para as artimanhas de Satanás, né? Tá? Ele teve ousadia de enfrentar Jesus, né? De tentar a todo custo levar as pessoas a desacreditar em Jesus. Imagina em nós, né? Então, assim, infelizmente é isso que nós vemos, irmãos. A verdade, ela infelizmente afasta as pessoas. Tem até uma frase, presbítero Rondinelli, igreja, uma frase que eu acho interessante: quer ser popular? Minta, engane o povo, seja populista no sentido de agradar as pessoas, pregue a verdade, você vai ter pouca gente em sua volta. Nessa visão, amém? Amém. Então, as pessoas estão atrás daquilo que alimenta o seu bel prazer, né? O que satisfaz as suas vontades. As pessoas não querem renunciar. Então ele vai para lugares onde aceita aquela prática que ele faz, aquela prática pecaminosa, né? Eu conversando com o meu irmão, ele faz parte de uma igreja onde ela aceita algumas coisas, né? Que realmente não é bíblico. E eu conversando com ele sobre a mulher samaritana, e ele disse: se hoje em dia, no dia de hoje, se a igreja não enlarguecer as portas, não ganha alma. E eu disse para ele que a porta que vai se salvar é a porta estreita, não é a larga. E outra coisa, Jesus, ele não enlargueceu as portas quando ele conversou com a mulher samaritana. E ele disse: enlargueceu sim, porque ele conversou com a mulher samaritana coisas que outros judeus não eram capazes de fazer, e Jesus fez. Aí eu negativo, Jesus estreitou a porta para ela, convidou ela a sair daquela vida pecaminosa e aceitar da água que Jesus tinha para lhe dar. E ele fez mais, foi a primeira pessoa a quem ele se revelou que ele era o Filho de Deus. Ele: sou eu que falo contigo. Então, será que ele enlargueceu ou ele estreitou para ela? Ele ganhou ela, ele estreitou, porque ele disse: tu tens 5 maridos e agora o que tu tem ainda não é teu.
né? E aquela mulher, ela abandona aquela vida e ela convida Jesus para entrar em Samaria. Ei, eu vi um homem ali que tem dito tudo que eu tenho feito. E Jesus queria entrar lá para pregar. Através daquela mulher ele conseguiu entrar. Então Jesus não enlargueceu a porta. Jesus, ele estreitou a porta para aquela mulher. E ela quis passar pela porta estreita. Ela saiu da porta larga e foi para a porta estreita. Quer falar, pastor? Irmãos, é bom a gente pegar esses pontos que as pessoas estão comentando. Veja só, Jesus estreitou, Jesus foi complacente, né, em aceitar a situação daquela mulher? Claro que não. Ele afirmou que até então ela não tinha tido marido, né? Ele disse que a situação dela era irregular. Porém, o Senhor Jesus deixou uma mensagem de acolhida, de amor, de misericórdia, mas isso não significava que ele tolerava o erro, o pecado. Isso é um absurdo. O próprio Senhor Jesus disse que o caminho é estreito. Aí ele mesmo diz, e são poucos os que entram por este caminho. Aí ele diz, e se salvam. Aí ele diz, mas no caminho largo são muitos que entram e se perdem. Então, quando Jesus traz essa figura de caminho estreito e caminho largo, irmãos, ele está falando exatamente de uma vida com regra, com disciplina moral, espiritual, e uma vida sem regra e sem disciplina. Então, o amor de Deus, muitas das vezes interpretado pela igreja, abre muitas concessões, libera muitas coisas que fere a própria palavra do Senhor. O que o Senhor quer primeiro é que o homem venha a Ele. Jesus diz, vinde a mim todos. Mas o Senhor Jesus pediu, disse assim, ide e ensinai a eles guardar tudo quanto eu vos ensinei. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um doutor da lei, né? Antes de ser um crente. Depois ele se torna o doutor da graça de Deus. Mas ele diz que a lei dele agora era a lei do Espírito. E ele fez entender que a lei do Espírito, ela ainda é muito, muito mais exigente do que a lei escrita. Porque a lei escrita, ela é limitada. Ela não vai na profundidade do ser humano. Um exemplo é quando Jesus disse que na lei estava escrito, Jesus falando que na lei estava escrito, que se para ser adúltero na lei, tinha que ser pego no ato adulterando, tinha que ter prova, para ele ser considerado um adúltero. Mas o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, está escrito, se eu não me engano, Mateus 5,28, ele diz assim, que se o homem olhar e desejar, ficar imaginando, né, uma relação sexual com uma mulher, ou pensamentos, né, impuros, Jesus diz, ele já é adúltero. Então a lei do Espírito, irmão, que é também a lei da graça, ela é muito mais exigente, tá? Então, esse ponto que o presbítero Ordinário colocou aqui é muito importante, porque isso daí são linhas perigosas que muitas igrejas estão adotando em nome da acolhida, em nome do amor, em nome da liberdade. Mas quando se fala em liberdade, a gente tem que ir para o contexto. Está lá escrito, o apóstolo ensinando, o apóstolo, Espírito Santo, não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião ao pecado. E o que é o pecado? É fazer diferente do que a Bíblia está falando. Então, todos os temas da Bíblia, irmão, elas têm que ser doutrinários. Para nós termos como doutrina, nós temos que ter um contexto bíblico para ter aquilo como verdade ou não, tá bom? Então, com certeza, eu estou só reforçando aqui, o presbítero Rondinelli já explicou corretamente, tá? Jesus não afrouxou com aquela mulher, Jesus não aceitou aquela situação, porém a forma de Jesus trabalhar não era humilhando, não era envergonhando, mas com certeza aquela mulher se converteu e com certeza, eu tenho certeza que o que ela precisou ouvir, ela ouviu do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, presbítero. Vocês podem observar que no Novo Testamento ali, na convivência de Jesus com os apóstolos, muitas das vezes ele se sentava e tinha que desenhar para eles entenderem, porque ele estava
não falava por parábolas, e Pedro chegava para ele: Senhor, me explica essa parábola. Aí o Senhor Jesus: geração incrédula, não estou falando por parábola, eu estou falando de uma maneira real, de uma maneira clara, e vocês não estão entendendo, né? Então, Jesus, ele falava para o pescador, ele ia falar de pesca. Para o agricultor, ele ia falar de lavoura, né? Ele falava na linguagem que as pessoas entendiam, justamente para ser mais prático e objetivo, né? Ele falava na linguagem do povo da época, né? Então, de maneira nenhuma, quando os discípulos precisavam de uma correção, o Senhor Jesus, ele corrigia ali no ato. Pedro disse: eu vou dar minha vida por ti, Senhor, eu vou contigo aonde tu for. Ele: tu não cantarás o galo enquanto tu não me negares 3 vezes. Falou na cara dele, sem corte, sem arrudeio, né? Ele podia arrudear, não podia, pastor Adriano, mas ele olhou no olho dele e falou. Aquilo ali corrigiu. Pedro, Satanás, o vosso adversário, foi lá no Pai para pedir para cirandar a tua vida, como se ciranda o trigo, e eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse, né? Então ele foi buscar Pedro lá na praia, pescando peixe. Ele trouxe Pedro de volta, né? E Jesus, ele corrigia na hora de corrigir. Vamos continuar. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2, versículo 1. Então, o que é que a gente está vendo aqui nesse desenho? Ó? Um fantoche, um lobo com um fantoche na mão, falando para um monte de ovelha emocionada, né? Só que não é uma ovelha que está falando para a ovelha, é um lobo que está disfarçado falando para as ovelhas, e elas estão comemorando, né? E aqui tem uma fila, né? O nome réu quer dizer inferno, uma fila caindo no buraco para ir para o inferno, né? Então, naquela época já existia falsos profetas que misturavam a verdade com a mentira, quanto mais nos dias de hoje, né? A gente vê igrejas inchadas, pastor Adriano. Você passa num dia de domingo, tem gente do lado de fora assistindo num telão, enquanto a igreja que prega a palavra, quanto cada vez mais vazia. Porque as pessoas não estão, muitas das pessoas não estão mais em busca da palavra genuína. Estão atrás de oba-oba, de emoção, de receba, tome, né? Daquela voz de trovão. Falou a voz de trovão, a pessoa não quer nem escutar o que é que está por trás do trovão. Se vê uma tempestade por trás do trovão, só o trovão que está emocionando, ele vai bradar, ele vai rodar, ele vai girar, vai sapatear, né? Mas vamos se ligar o que é que a mensagem está dizendo, né? Lá vem um noivo. A Bíblia não enfatiza quem era o mensageiro, enfatiza só a mensagem. Então nós temos que se apegar à mensagem de Deus, não ao mensageiro. Quem é que vai lá pregar lá no pastor Vicente hoje? É o pregador de fora? Porque se não for, eu não vou, né? Quem é que vai estar lá hoje? Quem é o cantor, né? É o cantor que é famoso, tem quantas visualizações, né? Se ele também não for, eu não vou. É o cantor que louva ainda o cantor da igreja, então eu não vou não. Então as pessoas estão enfatizando mais o mensageiro do que a mensagem, né? E o que o importante, passou o mensageiro, entrou o mensageiro, saiu o mensageiro, morreu, faleceu, entrou, mas o que vale, o que prevalece é a palavra de Deus, né? A palavra que está sendo pregada e a mensagem que está por trás também do que está sendo falado. Pode passar. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Então aqui manda, na verdade, ele já estava presente no período apostólico, né? Eles já existiam lá. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que é presa sua? É atrair. É atrair com oba-oba. É atrair com coisas que realmente não são bíblicas. Mas por que as pessoas se atraem?
porque no coração dela já há uma vontade de ser atraído por aquilo, né? A palavra de Deus, ela está sendo injetada, pastor Adriano, e não está fazendo mais efeito, não está mais convencendo. Um certo pastor meu, uma vez ele falou que quando você pecar, que você percebeu que pecou e não vier o arrependimento no seu coração, você tem que descer de novo na casa do oleiro. Você tem que buscar a Deus e pedir misericórdia pela sua vida. Quando você já está pecando deliberadamente e não está vendo correção dentro de si, você tem que fazer uma restauração, né? Tendo cuidado que ninguém faça presa sua por meio de filosofias, né? Muitas das vezes ali os gregos, né, eles eram filósofos. Eles misturavam muitas das vezes a Bíblia com filosofia, com coisas que não estavam na Bíblia, né? Sutileza, segundo a tradição dos homens, né? A tradição dos homens não é coisa da Bíblia, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, muitas das vezes as pessoas querem viver com o rudimento do mundo, né? Como o mundo vive, o mundo se veste assim, a moda ela ensina a ser assim. Isto vai para a igreja desse jeito ainda, de paletó, de gravata, isso parece um velho, tu vai todo social. Não, lá na minha igreja eu vou de calça normal, toda rasgada, de camiseta, porque roupa não salva, mas é espírito, alma e corpo. Você não vai conhecer um policial sem farda, vai, pastor Adriano? O crente ele tem que ter sua identidade. Um bombeiro também sem farda, ele é uma pessoa comum, mas quando ele veste a farda, ele passa a ser aquilo que ele é. Então o crente ele tem que ter a sua identidade, né? A identidade do crente, né? Por que o rei lá conheceu Elias? Quando o homem veio dizer: ei, eu ia lá em Baal-Zebude, lá na cidade de Ecrom, adorar o Deus de lá, e me interceptou um homem. Como era esse homem? Era um homem vestido de pelo de camelo, cingido com um cinto no meio do lombo. O rei, ixi, então era Elias. Conheceu Elias pelo quê? Pelas suas vestes e pelo seu testemunho. Então, irmão, o testemunho do crente, né? Pode passar. A origem dos falsos mestres, versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, versículo 30. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. Segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Essa perversa aqui, essa conotação perversa lá em Atos 20 e 30, não é perversa aos olhos humanos, certo? É abominável aos olhos de Deus. Mas é um prato de lentilha aos olhos humanos. Eles vão oferecer coisas boas que alimentam a carne. Para quê? Para atrair os discípulos após si, né? Por que o escritor de Atos ele fala que é coisa perversa? Porque é abominável aos olhos do Senhor, né? Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem da onde? De dentro da própria igreja. É a ovelha que se transforma em lobo, né? E quando a ovelha ela se transforma em lobo, ela começa a devorar, né? Se levantaram homens que falaram coisas perversas, mais uma vez, abominável aos olhos do Senhor, para atrair os discípulos para si. E o pior que consegue atrair, consegue fazer divisão, consegue rasgar igrejas no meio. Não fica com ele não, que ele está ensinando isso aí. Ele está dizendo que tudo é pecado. Vem comigo, que eu vou aceitar. Isso aí tu pode fazer que eu aceito dentro da minha igreja, basta dar o dízimo. Eu não vou te repreender não. Aí começa a encher a igreja de pessoas leigas, pessoas que não conhecem a verdade de Deus, né? Então aqui vai dizer que é de próprio dentro da igreja que as pessoas deixam se contaminar para poder sair e montar heresias, né? E montar seitas hereges. Pode passar. Os discípulos deles ainda estão por aí. Dentre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir
a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Devemos atualizar a Bíblia? Pastor Adriano, comente. Isso aqui mostra um tipo de perversidade, né? Existe um pensamento de que tem que atualizar a Bíblia, que muitas coisas já são passadas, muitas coisas já caduca, que já não tem mais valia nenhuma. Para eles, questão de batismo, questão de falar em línguas e outras coisas mais, para eles são coisas passadas. Tem que atualizar, tem que se padronizar a outros padrões, né? E isso aí é um ataque frontal de Satanás para justamente desvirtuar tudo quanto a Bíblia tem nos falado. E se nós, irmãos, deixar com que os nossos ouvidos fiquem tampados, né, cheio de comichões, aleluia, que vai acontecer é que muitos vão confiar nessas novas doutrinas, nessas novas coisas que estão surgindo, e vão abandonar o ensino, a palavra de Deus, que muitos dizem que é velha, é caduca, mas são essas palavras que mantêm o crente de pé, são essas doutrinas, são essas palavras de Jesus, da palavra de Deus, que mantêm o crente em pé, né? Agora, se o crente começar a dar ouvido a essas novas doutrinas, porque o apóstolo Paulo diz, olha, ainda que nós ou que um anjo trouxesse um outro evangelho, considere como anátema, né? Então nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração na palavra de Deus. E esse negócio de atualizar a Bíblia, de que está isso aí é coisa do inimigo, isso aí não é do agrado de Deus. Amém, glória a Deus. Estou achando a classe parada. Vamos fazer pergunta, classe. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa sobre algum tema? Pode ficar à vontade, viu? Ninguém? Pode passar. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Aqui está o perigo, ó. Essa palavra moderno. Eles vão dizer que a igreja de hoje está demodê, está desagradável para se congregar, né? Que não suportam mais 1 hora de palavra. Não tem precisão de 1 hora de palavra, não. Mas o Senhor Jesus, que diz que é a palavra que limpa, né? Já é lá em João 15, o próprio Senhor Jesus vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que tem pregado. É a palavra que tem o poder de limpar, de tirar toda rapina, toda sujeira, né? Mas eles vão usar essa palavra aqui, moderno. Eu vou modernizar a Bíblia, eu vou falar na linguagem de hoje. Eu já vejo pregador falando em gíria, pregando em gíria, falando em gíria em cima do altar, né? Porque diz que a juventude só entende se ele falar na gíria, se ele estiver em cima do altar falando na gíria, porque senão os jovens não vão entender. E a gente tem que ganhar o jovem, porque o jovem é o futuro da igreja, né? Ele vai dizer que a mensagem é desatualizada. Eles vão oferecer o novo evangelho, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, do 13 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é fraudulento? Eles não trabalham com a verdade, eles trabalham com a enganação, com a mentira. Em prol de quê? Não é em prol de ganhar almas nem vida para o reino dos céus. Muitas das vezes é em prol de enriquecer,
de ter seus próprios recursos. Enquanto as pessoas continuam pobres, eles continuam ricos, porque eles estão fraudando, eles são fraudulentos, não tem pudor, se apoderam daquilo que não é deles, né? A palavra de Deus diz que ele se transfigura, o próprio Satanás, em anjo de luz, né? Ele não aparece feio, o prato não é feio, não é desgostoso, o prato é bonito, é um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Eles vão agir como ministros da justiça, né? O fim dos quais será conforme as suas obras. Então eles terão o seu galardão. Quem prega a verdade, a palavra genuína, terá o seu galardão. Mas quem anda no engano, anda na mentira, anda fazendo aquilo que não deve, terá o seu galardão também diante de Deus. Eles não serão vistos mais como inocentes, mas eles fazem tudo isso aqui. Vamos ser modernos, vamos ser atuais, vamos pregar conforme a igreja de hoje entende. Só que quem lê Bíblia, quem lê a palavra de Deus, quando a palavra ela vem em estado bruto, a pessoa ela vai entender, ela vai discernir, ela vai ver que aquilo é espiritual. Mas muitas das vezes vem com a gíria, vem com a modernidade. Eu vou botar uma prancha ali de surf em cima do altar para ganhar o surfista. Eu vou botar uma bola de futebol. Eu vou pintar a igreja de preto, vou apagar luz, porque o pessoal só se liga na palavra se a luz estiver apagada e a igreja estiver escura. O genuíno realmente que aceita a palavra, ele aceita com a luz acesa, ele aceita com os ouvidos abertos, ele destampa os ouvidos. Hoje em dia você vê que as igrejas modernas, as pessoas não levam mais Bíblia, pastor. A pessoa leva o celular, né? Leva o celular porque tem vergonha de andar com a Bíblia, bota o celular no bolso. Na hora da pregação, o pastor com o celular também, com notebook, perdão. O pastor com o notebook em cima do altar e os irmãos tudo com celular, né? Essa Bíblia de papel aqui não presta mais não. O que vai prestar aqui, agora essa Bíblia aqui que tem um celular, né? Pode passar. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia, denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Pode passar. O que é apologética? Vai ter a explicação, a definição, 1 Pedro 3,15. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Então aqui está falando que a apologética cristã é a defesa lógica e racional. O que é a defesa lógica? É você se defender dentro da palavra de Deus, né? Porque não tem ninguém que vença Deus e ninguém que vença a sua palavra. A melhor defesa é dentro da palavra de Deus, porque aquele que debate contigo, se ele debater contra a palavra, ele vai perder, ele nunca vai ganhar, né? E de maneira racional, não brigando, não agredindo, né? Eu sempre trago aqui, quando eu dou aula aqui na escola bíblica, um pastor que vai lá para a Avenida Paulista e fica afrontando as pessoas, né? Dizendo que as pessoas vão para o inferno, mostrando dentro da Bíblia, a pessoa que passa com cigarro, e ele o que ele consegue receber é muita porrada, que o pessoal bate nele, o pessoal dá uma porrada nele, por conta que ele vai afrontar as pessoas, né? E ninguém ganha ninguém com afronta, né? Ninguém ganha ninguém com afronta. A palavra de Deus diz que o evangelho ele tem que ser falado a verdade, mas tem que ser pregado com amor, de maneira racional, não é irracional. Um animal irracional, ele faz necessidade onde ele está, ele tem relação onde ele está. Por quê? Porque ele é irracional, ele não age com a racionalidade. Já o ser humano não. Se eu vou ver que eu vou arrumar uma afronta contra mim, pastor Adriano, eu vou não, entendeu? Se eu ver que o negócio está inflamado, eu vou atrás de abrir a Bíblia para a pessoa,
A palavra de Deus diz que a gente tem que bater até o pó dos pés se a pessoa pregar e a outra não aceitar. O termo vem de substantivo apologia, que literalmente significa defesa e resposta. Então o crente, ele tem que se defender dentro da palavra. Aleluia. E ele tem que responder também dentro da palavra. Glória a Nunca Deus. pelo nosso entendimento humano. O meu entendimento é assim, eu entendo dessa forma, tem que ser dessa maneira. Não, é ver capítulo e versículo bíblico, texto e contexto dentro da Bíblia. Pode falar, pastor. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, a apologia, ela pode se aplicar também em outras áreas, né? Sempre que nós ouvimos a palavra apologia, é defesa, é defender alguma coisa, certo? Então pode-se fazer apologia a muitas coisas, até o que é errado também. No nosso caso, apologia ao que é certo, a genuína, verdadeira fé. Amém? Pode passar. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. Então, como é que o crente ele pode responder ou explicar, né? Sempre está preparado para se defender, para explicar e para responder aquilo que foi afrontado, aquilo que alguém vem trazer contra a sua fé. Como é que o crente está preparado? Ele tem que ler a palavra, ele tem que ter a palavra como seu escudo, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que meditar na Bíblia. Meditar não é apenas passar por cima na leitura de dia e de noite. Muitas das vezes a gente não consegue por causa do nosso trabalho cotidiano. Amém. Pode concluir. Amém? Por causa do nosso trabalho cotidiano. Mas como é que o crente ele vai se defender de algo que é colocado contra a sua fé, se ele não sabe nem como se defender? Muitas das vezes não conhece os 10 mandamentos, não conhece as escrituras, não conhece, vai só para a igreja por ir, não medita na palavra, não procura entender a palavra, e quando vem um ímpio afrontar, não tem defesa. Vai falar o que se não sabe? A palavra diz que o Espírito Santo ele traz a memória. Mas como é que o Espírito Santo vai trazer alguma coisa à memória se você não tem nada na memória? Se você não vai buscar, naquele dia eu dei uma saudação aqui, que diz que de buscar. Como é que eu vou entregar alguma coisa, pastor Adriano, em cima do altar, se eu não buscar primeiro? Eu tenho que primeiramente buscar na fonte para depois entregar. E se eu estiver vazio, como é que eu vou me defender se alguém for me afrontar? Eu tenho que me defender na palavra. E se eu não tiver palavra, como é que eu vou me defender? Não tem como. Pode falar, pastor. Esse ponto aí que eu quero trazer uma experiência. Eu acho bom que os irmãos, quando for defender a sua crença, a sua fé, a doutrina que você crê, procure dizer assim: está escrito na palavra de Deus, está escrito. E evitar esse termo assim: o meu pastor, a minha igreja, né? O meu pastor, a minha igreja. Não, está escrito, tá? Talvez alguém lhe faça uma pergunta ou questione e você não lembra onde está escrito, não lembra qual o livro, capítulo, versículo, mas você sabe que está escrito porque foi lido, você viu a pessoa lendo, explicando, você vai dizer: está escrito, tá? Porque muitos estão levando essa questão da fé, da doutrina, para a igreja. A sua igreja crê assim, mas a minha crê assim. Não, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que aceitar uma doutrina que a igreja ensina, porque está escrito, tá? E aí tem um outro agravante, que é a interpretação, porque nós vamos pegar o mesmo texto, o mesmo versículo, e alguém vai interpretar diferente, tá? Eu aprendi uma regra de interpretação que é básica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente pega muitas vezes um versículo e compara com outro versículo em outra situação para dar sustentação àquilo que nós estamos falando naquele versículo, tá bom?
E aí, eu nunca vou esquecer de um exemplo de uma irmã que congregava conosco, e já dorme no Senhor, a diaconisa Idalina, né? Ela não sabia ler, lia muito pouco, né? Não entendia a leitura. E certa vez ela foi questionada por familiares dela, né? Por que ela se vestia daquele jeito, por que ela era daquele jeito. E ela disse assim: é porque está escrito, meninas, né? E ela disse: não, isso é a sua igreja. Não, está escrito. Pois me mostre. Então ela não tinha habilidade para mostrar. Ela chegou aqui na igreja, conversou comigo, disse os pontos que foi falado e disse: eu quero que o pastor me dê por escrito os versículos, capítulo, né? E aí eu imprimi uma folha com os versículos, capítulo, texto, né? E contexto, li para ela, ela ouviu, amém, pastor. Levou, quando chegou lá que leu, aí disseram assim para ela: é porque na nossa igreja isso daqui eu nunca ouvi, nunca foi lido isso daqui na nossa igreja. Então essa é a questão, certo? Tem muita gente aí que tem um pensamento errado, uma vida, vivendo uma vida errada, porque tem igrejas que omitem certas partes da Bíblia, tá? E aqui não, a Bíblia é para ser toda lida, toda a palavra de Deus nós temos que aceitar, nós não podemos recortar a Bíblia para agradar ninguém. Agora o presbítero Antonelli falou uma coisa que é uma realidade: as pessoas não querem mais nem o trabalho de segurar uma Bíblia na mão. Eu uso celular, computador e tudo, mas eu gosto de olhar para as letras, presbítero Antonelli, ler, olhando para a Bíblia, é diferente. A Bíblia, é verdade, ela é um livro, tá? Mas essas letras aqui é o Espírito de Deus, tá? Então, uma das armas poderosas do cristão chama-se Bíblia Sagrada. Eu aprendi no início da minha fé que um soldado não pode andar desarmado, ele tem que andar com a espada, que é a Bíblia, né? No coração sim, mas na mão também. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo, e eu tinha 2 horas de almoço, eu me lembro. 1 hora eu descansava e dava umas voltas, e 1 hora eu estudava, lia, refletia. Eu levava minha marmita e levava a Bíblia. Não faltavam essas 2 ferramentas na igreja, ou na pasta, tá bom? Então, meus amados, vamos ler Bíblia, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Nossa, uma doutrina de 1 hora, 1h10 é muito tempo. Passa rapidinho, irmãos, quando nós queremos aprender. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Então é buscar para poder ter como explicar, né? Porque vai chegar o dia que alguém vai confrontar a sua fé. Vai chegar para você e vai querer lhe confrontar. E você vai ter que estar preparado dentro da Bíblia para poder, como diz aqui na Nova Tradução, explicar, né? Se defender e explicar. Pode passar. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então a apologética mostra, né, que o cristianismo é racional, né? O próprio Senhor Jesus, ele deu a prova viva, né? Quando ele veio na terra, ele foi um homem que ele foi racional. Muitas das pessoas dizem: eu posso quebrar a banca, posso chicotear, porque Jesus também fez, né? Mas ali Jesus foi o único que conseguiu se irar sem pecar, né? Irei, mas não pequei. O apóstolo Tiago diz que onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Onde tem ira do homem, não opera a justiça de Deus. Porque o homem, quando ele se ira, pastor Adriano, ele peca. E o apóstolo João, ele diz que só se você odiar o seu irmão, você já é homicida. Isso é no tempo da graça, né? Como o pastor disse que só olhar uma mulher, ou uma mulher, um homem desejar, né, é adúltero, quanto mais odiar alguém, né? Quando você... Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Está escrito, foi Jesus que disse, né? Só de você tentar. E o apóstolo João, ele vai dizer: se você odiar o seu irmão, você já é homicida.
né? Você já está matando o seu irmão, né? Então vai dizer aqui que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto é aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, como o corpo, as emoções e o intelecto. Pode passar. A que defesa Pedro se refere? Verso 16. Há quem argumente que esta defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Atos 22, versículo 1. Aqui argumente que a defesa seja uma resposta à acusação. Então, muitas das vezes a defesa ela vem por causa de uma acusação, né? Alguém faz uma acusação, visto que essas mesmas palavras, apologia, aparecem nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal, lá em Atos 22, 1, 25 e 16, como informal, né? 1 Coríntios 9, 3, 2 Coríntios 7, 11, tem também no livro de Filipenses, do capítulo 1, versículo 7 e 16, né? Responde ele que o costume dos romanos é entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente que os acusadores que possa defender da sua acusação. Antigamente, né, antes de Paulo e de Jesus vir à terra, muitas das vezes tinha acusações que a pessoa seria até morta por causa daquela acusação. A gente pode ver Nabote, né, Jezabel, ele levantou 2 filhos de Belial para poder acusar, porque na lei de Moisés diz que pela boca de 2 ou 3 toda palavra era confirmada. Então, eles acusaram Nabote de um pecado de morte, tiraram Nabote para fora do arraial e apedrejaram Nabote, né? Por quê? Porque tinham 2 testemunhas. Mas a lei do Senhor, ela não deixa brecha nenhuma. A lei do Senhor, ela é temperada, ela é bem rebocada, ela não tem brecha. O Senhor Jesus disse também, ó, os acusadores, pastor Adriano, seja o primeiro a tirar as pedras. Sabe por quê? Porque se aquele homem fosse inocente e aqueles acusadores fossem falsos, o sangue daquele homem que ele estava matando caía primeiro na cabeça deles, de quem estava acusando. E até pelo exército romano tinha que ter as vítimas, quem acusasse a pessoa, para a pessoa ser condenada à morte. Mas diz os historiadores que Pedro, mesmo perante a morte de crucificação, que ele disse, eu quero ser crucificado o inverso, porque eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre. Ele pregou para o imperador, ele disse, ei, você pode se salvar também se você aceitar Jesus. Pode falar, irmão Custódio, leva o microfone para o irmão Custódio. Espera aí, só um momento para o irmão falar no microfone. Que nem eu falo hoje. Ou existe também que existe muito inocente sendo julgado, né? Isso. Não é isso? Também. É porque muitas das vezes se levanta pessoas, né, que tramam a fazer acusações para pessoas que são inocentes. Muitas das vezes a pessoa é presa, passa 1 ano, 2 anos preso, depois vai descobrir que aquela pessoa era inocente. Por quê? Porque levantaram uma calúnia, levantaram um falso testemunho, disseram que aquela pessoa tinha feito algo sem fazer, né? E muitas das vezes a justiça humana ela é falha, né? E muitas das vezes a justiça humana falha, mas a justiça de Deus ela é perfeita, né? Pode falar. Só pegando a palavra do irmão Custódio, muitos inocentes, né, são condenados, né? O que é que acontece? Até na justiça dos homens, as pessoas têm direito de se defender. Se a pessoa não tiver um advogado, ele pode ter um advogado público. Ele não pode...
Defensor público. Ele não pode ir à presença do juiz que vai julgar sem ter um advogado, e o advogado deve buscar todos os recursos possíveis para provar se aquela pessoa é inocente, tá? Na igreja faz-se julgamento também, só que é o seguinte: todo julgamento pela Bíblia diz assim, que nós só podemos aceitar acusação com 2 ou 3 testemunhas, visível, audível, não é ouvir dizer, tá? Então assim, para julgar mesmo e disciplinar e considerar uma pessoa faltosa, ela cometeu um erro, um pecado, tem que ter prova material, não é alguém chegar e dizer que ouviu, e se tiver só uma ainda não vale. Por exemplo, se alguém chegar e disser que o irmão Custódio fez algo, praticou alguma coisa ilícita, essa pessoa que trouxe a informação, ela tem que ter prova, tá? Eu sofro muito na igreja, já de muito tempo, né? De pessoas até dizer que eu tô apoiando o erro do outro. Não, enquanto não me mostrar prova, né? Eu cheguei a deixar o culto aqui uma vez, peguei meu carro na época e fui a um determinado lugar que disseram que uma pessoa, um obreiro dessa casa, estava se prostituindo naquele lugar, né? Estava com uma outra mulher. E eu saí daqui e fui atrás. Quando cheguei lá no lugar, entrei, olhei, não tinha nada, e ainda perguntei para o dono lá do restaurante: você conhece alguém por esse nome? Não, nunca vi falar nesse nome, nessa pessoa não, tá? E a pessoa disse que a pessoa do restaurante era muito amigo da tal pessoa. Então assim, meus irmãos, e depois essa pessoa soube que eu fiz isso, ficou muito chateado, pensou em processar a igreja. Eu digo: não, você está em cima do altar, você é um obreiro, e você devemos satisfação à igreja do Senhor. Então você deve concordar com essa situação, porque é para zelar pela sua imagem, né? Então assim, e houve outros casos, tá? Que a gente já passou por situações que tem que julgar. O povo quer uma explicação, quer uma resposta, mas o pastor, qualquer líder, qualquer um que estiver na cadeira para julgar, porque tem que julgar às vezes, só com prova, amém, irmãos? Só com prova. Então, se não tiver prova, vamos esperar na revelação de Deus, vamos orar, amém? E nunca condenar alguém sem prova, irmãos. O presbítero Rondinelli já deu uma explicação aqui. Realmente muitas pessoas são condenadas injustamente, depois vai se descobrir que foi injusto, né? E tem até os casos de danos morais, né? O governo às vezes tem que pagar, tá certo? Tem que pagar para essa pessoa, porque não fizeram o processo legal de julgamento, tá? Então a gente critica muito a justiça, mas a justiça em muitos momentos ela faz a coisa certa, em outros momentos não. Mas um verdadeiro juiz, tá? Ele quer fazer justiça, tá? Mas tem aqueles que são mercenários, trabalham por dinheiro e outras coisas. O irmão Custódio quer falar ainda? Também tem isso mais. Agora a justiça diz que a pessoa, ela às vezes é presa, uma prisão preventiva, porque aquela pessoa é uma ameaça, né, para a sociedade. Mas ele não pode ser colocado num presídio, ele não pode ficar preso por longo tempo sem prova. Às vezes é uma prisão preventiva, e o advogado entra com um recurso e tira a pessoa da prisão, a não ser que tenha provas que ele representa uma ameaça de morte para a sociedade. Há casos também que a pessoa, ela tem dinheiro, tem poder econômico e fica influenciando e impedindo as investigações, né? Destruindo provas. Então, nesses casos tem que ter uma prisão preventiva. Eu só não concordo que essa prisão preventiva seja igual a outros que já estão condenados, né? Deveria estar num lugar, um outro tipo de prisão, de restrição, tá bom? Amém? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, para não tomar muito tempo, de um obreiro de onde eu congregava, que ele brincava com a graça de Deus, né? Ele ia para a igreja quando estava sendo ameaçado, e quando passava as ameaças, ele se desviava e ia fazer as coisas erradas que ele fazia no mundo de engano, né? E uma certa vez ele saiu da igreja
e foi a passos largos para tirar uma vida, né? E na hora que ele estava indo tirar essa vida, teve uma missionária da igreja que na mesma hora, no ciclo de oração, Deus revelou que o diabo estava preparando um laço e ele ia cair nesse laço. E ele foi com a arma de fogo, tirou uma vida, tirou essa vida, né? E no outro dia ele fugiu e a polícia prendeu porque sabia que era ele. Aí quando ele foi preso, a mãe dele foi na igreja, pediu o pastor para levantar um clamor, uma campanha para tirar ele da cadeia. O pastor disse não, se ele tirou uma vida ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Aí o pastor não levantou o clamor e ela ficou com raiva e saiu da igreja. Depois de um ano e pouco, ele foi solto por falta de prova, porque não tinha ido nenhuma testemunha, nenhuma vítima, nenhum familiar fazer acusação contra ele. Então ele foi solto também por falta de prova, né? Vamos continuar aqui na lição. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3,16. Mas não aparece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Então aqui vai falar aqui no versículo 16 sobre o bom testemunho, né? Muitas das vezes o bom testemunho da vida do crente já é uma pregação, né? Às vezes não precisa nem ele abrir a boca, só o testemunho dele prega por ele. Então aqui está explicando que o bom testemunho cristão serve para provar a inconsistência das acusações contra ele, né? Então, se o crente tem um bom testemunho, quando vier as más línguas para falar dele, dizer que ele é isso ou aquilo, muitas das pessoas vão desacreditar. Aqui embaixo, tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos. Então, muitas das vezes as pessoas vão ficar confundidas só por causa que quando ele for acusar o outro, não, mas esse irmão não faz isso não, olha o testemunho dele. O irmão ele vai para a igreja, o irmão ele prega, o irmão ele faz o bem, o irmão ele ajuda o próximo, né? Então eles vão ficar confundidos quando eles vierem acusar de malfeitores, blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Mas não parece ser esse caso, porque a defesa, a resposta, a explicação nesta passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso quer dizer a respeito da doutrina cristã. Então, aqui na lição está falando que só o testemunho do crente ele vai falar por ele. Quando alguém vir levantar alguma acusação contra o irmão Francisco, ou o pastor Renato, ou qualquer um outro, se nós tivermos um bom testemunho, o nosso testemunho vai falar por nós. Não vai ser preciso a gente abrir a boca, né, pastor Adriano, para falar uma palavra. Faça um comentário, pastor Adriano, sobre isso. Bem, quando fala do testemunho do crente, né, é que o servo de Deus, quando ele é um homem zeloso da palavra, quando é uma pessoa que procura respeitar, considerar as pessoas, e aquilo ali cria um vínculo, cria na mente das pessoas um bom testemunho, um homem ou uma mulher de caráter, né? E isso serve como um tipo de defesa também, porque se alguém for falar mal daquela pessoa, alguém vai dizer, não, peraí, eu conheço fulano de tal, ele não, eu acredito que não fez isso, ele é um bom testemunho, uma boa pessoa. Então, muitas das vezes as pessoas acusam os crentes por muitas coisas, às vezes até sem saber da vida da pessoa, sem conhecer ela. Mas quando vai saber da vida da pessoa, é um servo de Deus, é um homem, uma mulher trabalhadora, tem sua família, tem suas coisas, não vive envolvido com as coisas do mundo, nem com pecado. Então, tem um bom testemunho, e isso é algo muito valioso, né? É algo que por mais que alguém acuse e fale, né? Mas o testemunho dela na boca de outras pessoas já invalida aquela acusação, já coloca por terra aquela acusação. Então, por isso que é bom o crente ter
tem um bom relacionamento com o Senhor, com a palavra, né? Para que aí, tendo essa comunhão, né? Essa intimidade com o Senhor, ela também adquira um bom testemunho em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quer comentar, pastor? Só um alerta que eu faço repetidas vezes. Nunca, nunca, nunca acredite quando alguém vier contar um mal feito de outro. Primeiro, procure saber se é verdade, porque isso é uma coisa que tem destruído vidas. Isso é terrível. E pior é quando a pessoa ouve a conversa, acredita e ainda sai multiplicando. Então, em nome de Jesus, irmãos, ouviu alguma coisa, procura provas. Primeira coisa, pergunta à pessoa: quem te falou? Ah, não posso falar. Então, esse assunto para mim, irmão, eu vou só orar a Deus, porque isso é uma destruição no meio do povo de Deus, na sociedade, em tudo, né? Sem prova, não concordo, não aceito. Fica só alerta, procura investigar e saber se é verdade, porque nós não queremos encobrir mal feito de ninguém. A irmã, a diaconisa Ana Mara, ela quer fazer um comentário, pastor Adriano. Da diaconisa irmã Ana Mara. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Na verdade, é um fato que aconteceu há muitos anos atrás, né? A gente sempre gostou de fazer campanhas de oração, vigílias lá na casa da minha mãe. E tinha um determinado irmão que ele sempre ia para nos ajudar, né? E ele tinha muitos dons de revelação. Ali na nossa presença, um homem de Deus, assim, né? Eu tinha ele como homem de Deus, né? Aí um certo tempo depois, anos depois, eu não sei onde essa pessoa foi parar, a gente sempre comentava entre nós, eu não vou falar o nome. Aí, cadê irmão fulano, né? Irmão tão usado, irmão. E sempre que a gente falava dele para alguém, as pessoas, nossa, ele é usado mesmo e tal, em dom de revelação e tudo, e línguas estranhas e tudo, né? Aí eu cheguei numa determinada localização que moravam uns familiares meus, e ele estava morando lá próximo. Quando ele passou, que eu vi ele, eu me alegrei, né? Porque eu vi ele, irmão fulano, ele, irmã Ana e tal. Aí foi quando ele passou que eu disse, vale o irmão morando nela. E aí essa pessoa é ímpia, não era do mundo, ela disse assim, tu conhece ele? Aí eu, há muitos anos, e eu fiquei alegre porque fazia muito tempo que eu não a via, né? Aí ela, irmão, esse daí, se você vê o que é que ele faz com as filhas dele, umas crianças dentro de casa, se você vê, um dia ele jogou, foi um gato na parede que matou o gato. A mulher comentando, a vizinha, né, sobre ele, e ela falou coisas absurdas que eu não vou falar aqui, sobre a esposa, as crianças, filhos. Não, minha filha, se isso aí for irmão, também sou. A pessoa até falou assim, e eu fiquei sem palavras, porque eu preferi ficar calada do que falar algo para deferir meu irmão, sem eu saber realmente da vida dele, ou para até entrar em conflito com aquela pessoa que estava questionando comigo. Eu fiquei calada, não falei nada, porque eu não sabia nem o que dizer, sinceramente. Porque existem os dons e os frutos, né? E tem gente que se preocupa muito com os dons, que é o dom de língua, o batismo com o Espírito Santo, mas e os frutos, né? Que é o nosso comportamento dentro do nosso lar, tom de voz, porque isso eu acredito que seja, que a gente deve estar mais preocupado com isso, né? Mas tudo bem, né? É isso, eu só queria tirar essa dúvida, porque eu não soube o que falar em relação ao meu irmão, fiquei calada, né? Sem poder defender com nada. E o pior é que a irmã não conheceu o proceder dele dentro de casa, né? Não, é isso que eu estou... Realmente é uma dúvida que eu estou querendo falar. Porque ele era conhecido como uma pessoa de Deus. Ele sempre ia nas orações e era muito usado, tanto na palavra como em dom de revelações. Aí, por ele ter esse conhecimento muito grande no bairro, né? Sempre a gente chamava ele para as orações. E aí, quando eu vi comentários de pessoas a respeito do comportamento dele dentro de casa, pronto, eu não tive mais o que falar. Mas também eu não julguei ele, não falei mal, nada. Continuo, né, tendo um certo respeito por ele. Mas depois que eu soube dessas situações, eu fiquei muito triste, né? Porque
Um homem que prega e tem dom de revelação e tudo, e com um comportamento desse com a esposa, com as filhas, tudo criança. Fiquei assim um pouco decepcionada, mas também não julguei ele, né? Fiquei com pena, na verdade, né? Da falta de sabedoria, né? Hoje o pastor acabou de falar que a gente ora, né, pastor? A gente ora. Mas respondendo aí a irmã Ana, foi que Jesus diz: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Jesus diz: não vos conheço. Senhor, Senhor, não vos conheço. Aí eles dizem assim: mas Senhor, nós profetizamos, nós operamos maravilhas. Sabe qual é a maravilha? Um cego vê, um paralítico andar. Eles vão falar de grandes obras. Jesus disse: mas praticaste a iniquidade. Então assim, o que a irmã Ana colocou aqui, nós não podemos desacreditar jamais, ela sabe bem disso também, só reforçando, de que Deus usa seus servos. Porém, vai ter os falsos. Se alguém profetizou algo para você, espere em Deus. Tem gente que profetiza e fica: você crê, você crê? A resposta é: se foi Deus que te usou, vai acontecer, meu irmão. Por que essa insistência? Porque na verdade tem muitos que querem se vangloriar, querem ser exaltados, ser colocado nas nuvens. Nós somos só um servo que Deus usa quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? O amor, eu sempre friso aqui que o amor que a igreja deve pregar é o amor de Deus, porque o nosso amor, ele não funciona no plano de Deus. O amor que tem que estar no coração dos homens é o amor de Deus. Uma pessoa pode ter o amor de Deus hoje e ser uma bênção, e pode amanhã estar vazio e ser um escândalo, ser uma coisa estranha. Amém? Mas a igreja deve pregar o amor de Deus, e nós devemos buscar o amor de Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Já passou, não sei. Passou? Estou voltando, né? Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência, Atos 26, versículo 27 a 29. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó pontentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Atos 26, 24, 25. Nessa ocasião aqui, o apóstolo Paulo estava falando em sua defesa, falando que Cristo tinha morrido e tinha ressuscitado ao terceiro dia, né? Por isso que Festo fez esse comentário, que ele estava louco, estava delirando, né? Que a própria palavra diz que isso é loucura, né? Loucura para os gregos, né? Mas é salvação para quem crê na palavra do Senhor, né? Pode passar. Por que devemos combater as heresias? Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-lo biblicamente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Aqui vai falar que é para a defesa própria, né? A defesa própria, sim, defendendo a palavra de Deus, né? Olha, mais uma vez aqui a lição fala que os crentes devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam, a saber, de forma de refutá-los biblicamente. Então, muita coisa que é ensinada, a gente tem que olhar na Bíblia se realmente condiz com a Bíblia, se aquilo é verdade, né? Porque muitas das vezes
a internet ou a televisão fala uma coisa e a pessoa não vai nem verificar a fonte ou saber se é bíblico, né? E acredita. As pessoas são tendenciosas a acreditar em coisas sem pesquisar, né? Por isso que é importante você saber se realmente daquilo que é falado tem base bíblica, se está biblicamente falando, né? Porque senão a gente não deve crer, né? Pode passar. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra, Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então tem muita gente que tem sede de palavra, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer Jesus, mas muitas das vezes não entende. Eu vou tirar, por exemplo, aquele eunuco, né, que teve com Filipe. O eunuco, ele ia para Jerusalém, para a festa, estava voltando e estava lendo as escrituras, mas não entendia, né? Filipe aproveitou o momento, a ocasião, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique, né? Então aqui na igreja a palavra é explicada, é explanada, é falada, tem estudo, tem doutrina, tem pregação, entendeu? Então muitas das vezes aqui o texto vai dizer que tem gente que busca servir a Deus e precisa conhecer a palavra de Deus, né? E a gente tem que chegar perante essas pessoas antes que o lobo chegue primeiro. Antes que o enganador, pastor Adriano, chegue primeiro, porque se ele chegar primeiro, ele vai desacreditar aquela pessoa, vai ensinar aquela pessoa a crer em heresias ou coisas que não existem, né? Então, Filipe aproveitou aquele momento para ganhar aquele eunuco, batizou o eunuco nas águas e ele saiu entendendo daquilo que ele tinha dúvida, né? Ele lia o livro do profeta Isaías, o varão está falando dele mesmo. É de si mesmo ou é de outra pessoa? Aí Filipe foi explicar as escrituras e ele diz: o que é que impede de eu ser batizado? Então a fé já entrou no coração dele. Ali tinha águas, Filipe batizou e ali Filipe foi arrebatado naquela ocasião, né? Pode passar, pastor. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito desta luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Então aqui vai falar que todo debate tem que ser dentro da Bíblia, porque a Bíblia não tem como questionar. Então vai falar que a vitória é certa e é garantida quando tem a ação do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo está ali, o êxito dessa luta é garantido, é uma luta, é uma batalha. Quando se está nos domínios do Espírito Santo. Aí vai falar sobre um versículo que está lá em João 16:13. Então, respondendo dentro da Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, o êxito e a vitória é garantida. Amém? O que são heresias? Seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzido como seita. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11:19. Então aqui vai falar sobre a seita, né? Saduceus era uma seita e era movido de inveja. Pode passar, pastor. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, Atos 24:5. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que
chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 24:14. Então você pode perceber que até quando Paulo é chamado, lá na Bíblia tem dizendo, né? Ele ia perseguir aqueles que servem essa seita, né? Eles achavam que o cristianismo, a fé em Cristo era uma seita, só que verdadeiramente a seita era eles que seguiam, né? Eles que pregavam aquelas heresias. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, traduzido em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Pode passar, pastor. Hereses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Amém? Então eles mesmos se dividiam em seitas. Eles criam uma coisa, quando discordavam, eles formavam outro grupo de pessoas e ficavam uma parte de um lado e outra parte do outro. Eles mesmos faziam as heresias e eles mesmos faziam as seitas, né? Pode passar. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem dentre vós. Então a igreja de Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, tinha essa divisão. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a carta para quebrar essa divisão, para dizer, porventura Cristo está dividido? Cristo é um só. Se um plantou, se eu plantei, Apolo que regou, quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então ele mandou aquela carta para quebrar essas divisões que já tinha dentro da igreja. Heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. É nessa passagem que Aires apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Aqui fala sobre o perigo das heresias dentro da igreja. Pode passar, pastor. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. Então, as heresias, elas querem distorcer o que a Bíblia ensina, né? Fala sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai dizer que adora só o Pai, ou adora só o Filho, ou só o Espírito Santo, e assim distorcendo as Escrituras, né? Pode passar, pastor. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito à igreja, às Escrituras sagradas. Pode passar. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então aqui diz que salvação só em Jesus Cristo, né? Bota João 14:6 e Atos 4:12 para dizer que sem Jesus não há salvação, né? Toda a salvação é a conclusão, é através de Jesus. Todos juntos, a igreja todos juntos vai ler. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada.
contra as falsas doutrinas. É, pois, a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes heresias fazem pela mentira? Verdade prática. Amém? Chamar a secretaria para poder finalizar. Agradeço a oportunidade. Perdoe se eu não soube tirar as dúvidas de vocês que estão aí ouvindo também, viu? Mas eu procurei ser o mais objetivo. Eu agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. Filha, graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. É novo ano, né? Vamos crescer nessa escola. E eu quero convidar a classe Soldadinho de Cristo. Saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Josué 1:9. Tá. Mais uma vez. 2, 3. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Josué 1:9. Muito bem, palmas para Jesus, amados. Maravilha, Deus abençoe essa classe. A classe Soldadinho de Jesus tem hoje 5 alunos matriculados. Nenhum dos seus alunos ausentes. Classe Estrela da Manhã. Estude esse livro dia e noite. Esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Josué 1:8. Muito bem, parabéns. A classe Estrela da Manhã tem 4 alunos matriculados, nenhum ausente, 4 presentes. Justiça. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Mateus 24:35. Tá bom, mas se fosse menos rápido seria melhor, né? Vamos treinar até esses meninos deixar uma voz mais veludada. A classe Sol da Justiça tem hoje 5 alunos matriculados, 1 ausente, 4 presentes, nenhum visitante, total de assistência na classe de 4 alunos. Trouxeram classe Jovens e Adultos. Todos. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Muito bem, palmas para Jesus. Se os irmãos quiserem recolher, pode ficar à vontade. A classe Jovens e Adultos tem hoje 34 alunos matriculados. 11 dos seus alunos ausentes, 23 presentes, nenhum visitante, porque a bênção é grande, já está chegando. 3 cadernos, 3 lápis e 3 borrachas. Quem quiser fazer doações, já está bem na hora de nós começarmos. Serão bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Convida a diaconisa Ana. Irmão, saudar a igreja com a paz do Senhor. É só para ressaltar aqui sobre o comentário que eu fiz, que já esse comentário a respeito do que eu fiz já foi há muitos anos atrás. Esse irmão a qual comentei nunca congregou aqui na Renovação, tá? Só para deixar claro, viu? E é isso que eu quero esclarecer, viu? Já foi há muitos anos atrás. O meu filho mais velho era adolescente na época, viu? Então não é daqui da Renovação, para ninguém ficar pensando besteira, né? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Eu vou cumprir o que eu falei na segunda-feira, nas 3 segundas-feiras passadas, que a criança ou o adulto que não tivesse nenhuma falta, receberia uma lembrancinha para adoçar o estômago, né? Mas os meninos estão conversando, não estão nem ouvindo, né? Como é que a gente faz para doar um presente para esses meninos? Levi já fez assim, né, Levi? Mas foi justamente o Levi que não faltou nem um dia. Faltou uma vez, é isso, Vera? 2. Levi e a Noemi. Quantas faltas, a Noemi? Nós vamos fazer o seguinte: Noemi e o Levi vão ganhar uma caixa de bis, de docinho, para vocês adoçarem a boca. Aí quem vai fazer a justiça é a tia Vera. Vocês vão dividir, pode ser, porque os dois estão iguais, em presença em todo ano. Um exemplo, né? Venham cá. Levi e Noemi. Bora, Levi, vem cá, tu e a Noemi. E a Noemi? Vocês vieram iguais em todo trimestre, certo? Agora vocês vão dividir no final. Se não dividir, daí fica difícil. A classe só da justiça também são 2, Elidwina. Quem? Caleb e Enelírio. Aí vão fazer também dividir, né? Tá bom, Enelírio? Venham cá. Caleb e Enelírio. Foram os mais presentes em toda a classe. E na classe jovens e adultos tem o irmão Alfredo e o nosso irmão Francisco. Como o nosso irmão Francisco já matriculou-se depois de um trimestre, aí nós vamos deixar eles dividirem aí também o docinho também, tá bom, irmão Francisco? Pronto. Palmas para Jesus, amados. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença, para aprendermos mais de Ti nesta noite, ó Deus. Obrigado pelo encerramento de mais um trimestre, iniciando mais um trimestre, que o Senhor Deus fale e opere na mente, no coração de todos nós, para estar na Tua presença, aprendendo mais de Ti. Abençoa com saúde aqueles que estão enfermos, meu Pai. Opera gloriosamente nas nossas vidas, Senhor, repreendendo todo o mal. Nos leva em paz e segurança aos nossos lares. Nos livra, Senhor, de todos os males, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco aqui, com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Glória a Deus.